Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aqui. Por aqui também tudo certo, fora o calor, né, gente? Eu não sei onde vocês estão, mas aqui tá triste, triste, tá? Muito quente, mas a gente vai junto e vamos falar, a última aula, gente, a Thaís está falando, a Thaís mora em Rio Branco. Quando eu fui para Rio Branco, fez 42 graus. Eu nem imagino quanto que está agora. Eu nem imagino, eu só sofro. É assim, o que eu estou reclamando, e aqui está, deixa eu consultar. Quantos graus está aqui, amor? Agora tá melhor. Mas estava 32, agora tá 23. Agora está 23? Meu Deus. Gente, estou em pré-menopausa. Está gravando? Não tem problema nenhum. Estou em pré-menopausa, então. Que meu corpo está falando que está 45 graus. Né? Mas faz parte também da biologia feminina. A gente já encara essa também super de boa. Gente, brincadeiras à parte, eu falei para vocês no primeiro dia de aula que eu não era aquela professora super séria, tá? Sim, sou professora doutora pela USP, mas eu sou totalmente contra, eu sou a favor da democratização do conhecimento, então, né? Ela fez um comentário aqui ótimo, sim, com certeza. Com certeza que tem, em algum lugar de São Paulo está chovendo e está mais frio, mas não é aqui, infelizmente, não é aqui, Rafa. Eu queria que fosse, não é. Mas a gente vai conversar hoje, é o último dia de aula, vou separar a aula para a gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas. Por favor, interfiram, intervenham, conversem, participem e tirem as suas dúvidas na medida do possível. Eu vou fazer um breve recap aqui das nossas aulas. Então, se você ficou até aqui, parabéns, muito obrigada, né? Se você participou de quase todas as aulas, você receberá o seu certificado. E, nesse momento, a gente já está na aula 3. Então, o que, que nós fizemos? Qual que foi o caminho pensado para esse curso? Que era um curso rápido, mas é um curso de deixar todo mundo na mesma página, e se vocês se depararem com um momento de crise, vocês não vão ficar tão desesperados, porque vocês já têm de onde partir. Então, a gente veio numa toada de falar primeiro o que é crise. Então, a gente colocou os pingos nos is com relação a isso. É realmente tudo crise? Ai, pronto, teve um boicote na internet, crise, né? Temos crise. Não, não é. Então, a gente conversou na primeira aula e a gente viu que só tem crise nas redes sociais quando a gente mexe em ponteiros de negócio, tá? Se a gente não mexe em ponteiros de negócio, não é uma crise. E outro ponto que a gente caracteriza muito como crise é a questão de a gente falar, ter que propor mudanças. Se a gente tem que propor mudanças, sim, é uma crise. Se pode tudo continuar do mesmo jeito, é turbulência, é marolinha, tá? E a gente fala que a gente tem muitas crises, que são crises informacionais, e a gente tem as crises de evento. É claro que essas crises, às vezes, elas podem se mesclar. E está tudo bem. Porque na hora do dia a dia, na hora do vamos ver, ninguém vai perguntar, mas essa é uma crise informacional ou uma crise de evento? Ninguém vai perguntar isso. Mas, como professora, eu me senti na obrigação de falar isso para vocês, tá? Então, nós temos essas questões.
E a gente vê que tem algumas crises que são mais típicas de algumas redes, né? Então, se você for pensar em Instagram e TikTok, quais são as crises mais comuns dessas plataformas? São crises de as pessoas serem sem noção. O que eu quero dizer com isso? Elas passam por um problema, e aí elas chegam lá e falam assim, né? Elas chegam e falam assim, gente, vocês estão me acusando de ser muito magra. Ai, sabe o que é? Gente, magreza, com as pessoas que eu convivo, que são pessoas mais ricas, que têm mais dinheiro, magreza é sinônimo de beleza. Mas talvez para você, que seja de um outro ambiente, de um lugar que as pessoas comem mais, talvez o padrão é ser gordinho. Eu não aceito isso. Seu namorado pode gostar, eu não gosto. Né? E a gente vê esse tipo de depoimento. Então, as pessoas vão para as redes sociais e elas se expõem muito. Então, quando você vai para um TikTok, quando você vai para um Instagram, as pessoas elas se sentem muito à vontade para compartilhar o seu dia a dia e para compartilhar o que vem na cabeça delas. E isso acaba gerando algum tipo de crise, né? No LinkedIn, a gente também vê muitas crises, mas a maioria delas é feita por CEOs. Por quê? Porque eles vão para as redes sociais e eles se manifestam a respeito de alguma coisa que eles acham que eles têm que se manifestar. Então, isso também pode ser uma polêmica muito grande. E nós temos também que separar quem que a gente responde. Sim, porque a gente pode escolher quem a gente vai responder. Então, se é um troll, que é aquela pessoa que fica só copiando e colando as mesmas respostas, ou não fala nada com nada, a gente não responde. Agora, se é uma pessoa que tem um problema com a sua marca, com o seu produto, seu serviço, aí você se posiciona. Entendendo que era o cenário de crise, a gente foi para a aula 2. Na aula 2, o que a gente fez? A gente entendeu alguns cenários. Quem pode ser um estopim de uma crise ou de uma turbulência? E aí a gente olhou para o cenário dos influenciadores, a gente olhou para o cenário do UGC e a gente olhou também para o cenário de colaboradores e marcas. Para além disso, a gente trouxe alguns conceitos que podem ajudar a gente a diminuir crises ou até a se prevenir de crises, bem como entender qual que é o influenciador ideal para tal tipo de ação. Então, quando a gente estudou um pouquinho na última aula sobre os conceitos de homofilia, os conceitos de difusão, os conceitos de contágio, a gente entendeu que estamos numa rede social, uma plataforma digital, social, né? E elas se comportam de determinadas maneiras, fazendo pequenos grupos ou agrupando pessoas que pensam da mesma maneira. E se a gente entender como esses mecanismos dentro das redes sociais funcionam, a gente sabe onde a gente povoa uma discórdia, onde a gente acalma uma discórdia, que tipo de influenciador pode ajudar a gente a virar o jogo de uma maneira mais estratégica. E a gente vem para essa aula que é o fechamento disso. Então, cara, eu entendi o que é uma crise, eu entendi o que é influência, como trabalhar influenciadores, mas tá, como que eu coloco isso na prática? E hoje é a aula da prática, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas, estratégias e olhares. E a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, num tom bem provocativo mesmo, é: tem como prevenir crise? Vocês... A Amanda acha que depende. Depende é uma ótima resposta. Tá? Depende é uma ótima. Por que vocês acham que depende? Porque pode ser mapeado, né? Por um alerta,
uma análise de comportamento que a gente observa, que está já caminhando para uma crise, como a gente tem que conhecer a marca, a gente entende também como muitas vezes o consumidor, o público vai se comportar. Então, a gente pode antecipar de acordo com as nossas análises, com o monitoramento. Eu acho, Vivian, que dá para gente. Eu acho que depende muito, mas eu vou colocar um pouco de fogo no parquinho, vocês me permitem? Gente, tem questões que dá para gente sentir. Tem alguns sinais de fumaça que a gente dá para ver, e aí o monitoramento pega. E se a gente realmente não vier com uma ação, pode ser uma crise. Então, o monitoramento, ele pega sinais de fumaça, ele não pega necessariamente a crise a ponto de a gente prevenir a crise. Porque se você já está encontrando esses sinais de fumaça, é porque o problema já está lá. Então, a gente não conseguiu prevenir. A gente conseguiu, né, diminuir os focos de incêndio. Mas o incêndio já começou, a gente já está vendo a cidade, né? É isso, Amanda. Não é que dá para apagar totalmente, às vezes, mas dá para a gente controlar o fogo. Pensa naqueles incêndios que a gente vê nos filmes, né? Tem coisa que a gente vai com um copo de cafezinho jogar uma água e não vai adiantar nada. Mas tem coisas que realmente a gente vai ter uma ação um pouco mais, né, forte, e a gente vai conseguir condensar um pouco mais. Mas a crise, ela tem algo também que, por mais que a gente faça um monitoramento bem feito, a gente não consegue adivinhar tudo, né? Então, por mais que eu saiba que um avião pode cair, que é uma crise de empresa aérea, gente, não tem como adivinhar que um ser de Deus vai apontar um dedo para um outro ser de Deus na janela e falar como que você não vai dar o seu assento para uma criança, como que você separa a mãe da criança, descontextualizado de tudo, entende? O que a gente pode fazer, né? Tipo, não tem como a gente... Esse tipo de crise, não tem muito o que a gente fazer, não tem muito o que prevenir. Então, a minha opinião é que sim, depende, é um contexto muito complexo, mas nem tudo dá para a gente prevenir. E aí eu trago, gente, não tem como não vir para essa aula, por mais que ela seja mais sobre ferramentas e planejamento e afins, não tem como vir sem trazer uma treta, né? Então vamos à treta. Vamos ler um post do LinkedIn juntos? Se você realmente acredita que home office e trabalho presencial são igualmente eficazes, tente criar seu filho via Zoom ou Meet. A proximidade física, a troca de energia, os momentos não planejados e as interações espontâneas fazem toda a diferença, tanto na criação de um filho quanto na construção de uma equipe de alta performance. Claro, o home office tem seus benefícios, mas acreditar que ele pode substituir completamente o contato humano na cultura de uma empresa é ignorar o fato mais poderoso de qualquer negócio: as relações. Comparação de home office, trabalho presencial e criação de filho. É isso. Best regards. Gente, eu não sei se vocês viram, aconteceu, claro, no LinkedIn, né? Gente, é um terreno fértil para coaches, Enzos, Faria Limers irem para a rede e produzirem o puro suco do inferno, só se for. E o cara escreve, tente criar o seu filho com um Zoom ou com um Meet. E aí, assim, é um dos comentários mais sensatos, tem mais de 3.000 comentários, gente. Tá? Esse post, ele viralizou num grau.
se você está me obrigando a ir para o presencial, eu vou ter que criar o meu filho via Zoom, via Meet, o que você acabou de falar que é inviável. Acabou. É isso. Né? Tipo, e esse foi um dos comentários mais sensatos. Então, esse não é o post original, né? É o post do... Adoro esse perfil lá na firma. E ele traz essa reflexão para a gente. Então, as pessoas... eu não tenho como... Por mais que eu saiba, e quem nunca, né, teve um cliente que tinha pensamentos ideológicos bem, digamos assim, conservadores, bem específicos. Por mais que eu saiba que o meu cliente ele tem esse perfil, tem coisas que eu não consigo prever. Tem coisas que eu não consigo prevenir totalmente. E aí a gente vem para o ponto que são alguns conceitos que são importantes. Do mesmo jeito que a gente trouxe e a gente falou que crise é diferente de turbulência, a gente tem que separar gestão de riscos, de gestão de crise e um bom comitê de crise, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que não é tudo igual. E crise, geralmente, a gente não consegue prever. Porque por mais que a nossa criatividade seja boa, né? Eu vou dar outro exemplo de CEO. Nossa, eles estavam muito inspirados nessas 2 semanas de curso, nessas 3 semanas de curso. Teve um CEO de uma companhia aérea, né? A Fabrício balançando sua cabeça, já sabendo. Esse CEO vira no LinkedIn também, gente. Eu falo que é o puro suco do inferno. E aí, ele vai para o LinkedIn e fala, gente, voos cancelados, pessoas sem viajar, porque um pássaro bateu no bico da aeronave e a aeronave não podia mais voar. Então, vários voos foram cancelados realmente. Vários voos foram cancelados, os processinhos vêm. E aí eu pergunto, quem paga a conta? Gente, a mão chegou a tremer para eu fazer assim, falar assim, não sei. A mesma pessoa que está pagando as minhas passagens, provavelmente, as mesmas pessoas que estão pagando as bagagens, que agora você só pode levar uma mochila sem pagar mais. Não sei. Provavelmente essa mesma pessoa que vai pagar esse prejuízo, né? Mas só olhei, acenei assim e segui a minha vida. Mas ele foi para as redes sociais, na pachorra, de falar quem vai pagar. Como uma pessoa que lida no dia a dia de redes sociais, o que eu posso fazer de contenção de risco, de gestão de risco, é falar, por favor, deixa um profissional habilitado, capacitado, tomar conta das suas redes sociais. É o que eu posso fazer em gestão de risco. Mas ele tem a senha dele. E ele tem acesso. E ele vai postar. Entende? É isso. Então, assim, quais são os meus riscos? Entendendo isso, eu vou para o conceito de gestão de risco. Então, eu entendo quem é o meu cliente, se ele é uma figura pública, se ele é um influenciador, se ele é uma marca, eu entendo que é o meu cliente. E aí, entendendo quem é o meu cliente, eu identifico, avalio e mitigo os riscos para que eles não se transformem em uma crise, né? Então, a gente precisa, as pessoas precisam entender, colaboradores, influenciadores, as próprias marcas, elas precisam entender que qualquer A que elas publicam, por estarem em redes sociais, isso reverbera absurdamente. Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre aquilo que a gente publica.
De qualquer maneira, a gente tem que identificar, avaliar e mitigar. O que pode dar de errado? Né? Então, assim, a pessoa nunca faria isso. Essa é a minha pergunta matinal. Minha pergunta matinal. Ai, essa pessoa seria capaz de fazer isso? Aí eu reflito e falo, sim, essa pessoa seria capaz. Seria. Muito. E aí eu venho com um plano de contingência, tá? Então, quando a gente fala de gestão de riscos, e aí todo bom de planejamento, gente, de campanha, de contratação de influenciador, tem que ter isso, tá? Isso daqui é o mínimo que a gente tem que fazer quando a gente vai iniciar uma campanha em redes sociais. Então, a gente faz esse mapeamento de riscos, que é analisar quais situações podem gerar crises. Essa pessoa tem tendência a abordar temas sensíveis? Fala de minorias, fala de meritocracia, fala de... foi para os Estados Unidos ver a posse do Trump? Essa pessoa gosta de tretas? Beleza. Já faço esse mapeamento. Erros de comunicação. Algo que é muito, gente, é sério, esse é um dos mais, para mim, é um dos mais críticos. Muitas marcas, muitos clientes contratam muitas agências, diferentes agências. E, às vezes, essas agências não se conversam. E eu vou dar... eu adoro, gente, porque tudo já aconteceu comigo. Eu adoro a minha vida. Fui fazer uma ação, né? Não caminham junto, Vivian, e eu vou te trazer um caso que foi ainda pior, tá? Então, assim, essa marca contratou a agência, não contratou a Soraya trabalhava numa agência. E a gente fez tudo. A gente fez, por exemplo, o que pode dar de errado? A gente foi distribuir chocolate de graça no aeroporto, porque tinha uma ação num painel 3D, bababá, e a gente ia distribuir chocolate por 2 dias. O que pode dar de errado para causar? Pode acabar o chocolate, pode as pessoas tentarem vender os chocolates que elas pegaram. A gente mapeou tudo isso. Mapeamos e fizemos ter intoxicação alimentar, tudo. A gente fez todo e a gente fez um TAC, né? Então, a gente deixou preparado todo o discurso. Beleza. E aí é óbvio que deu ruim. Por quê? Porque alguns funcionários do aeroporto entraram várias vezes na fila. A gente começou a negar para eles o chocolate, porque senão o chocolate ia acabar. E aí uma dessas funcionárias foi para as redes sociais falar que a gente estava negando o chocolate para algumas pessoas por causa da classe social. Imediatamente, e eu sei porque eu estava no aeroporto, imediatamente a gente veio com uma ação de contenção. A nossa ação de contenção foi: ligamos para o cliente, avisamos o que estava acontecendo. No paralelo, eu acionei a equipe de Responding. Eram 4 agências envolvidas. Uma cuidava de monitoramento, a outra cuidava de Responding, a outra cuidava de PR e a outra cuidava de campanha. Acionei a equipe de Responding. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Soraya, a gente não te avisou, a gente não trabalha de fim de semana. A gente faz responding para a marca das 8 às 5, de segunda a sexta. Ou seja, a gente não tinha quem fosse para lá para responder.
sem se meter no trabalho da outra agência. E olha que a gente preparou o FAQ, a gente preparou um monte de coisa. E aí, eu não fico feliz em falar, gente, mas eu sou paga para resolver o problema. Eu sou paga para resolver PO, cara. Eu não vou criar mais problema para o cliente. Então, o que eu fiz? Eu orientei a minha equipe de campanha e falei, a gente vai responder sim, a gente tem as respostas, a gente vai fazer assim. Acionei a equipe responsável pelo aeroporto. Olha, nós fechamos o pacote com vocês e tem funcionários de vocês do aeroporto falando mal da marca, sendo que eles não param de vir aqui pegar chocolate. E eu me senti muito mal, porque eu não esperava isso. Eles fizeram uma investigação interna para saber qual foi a funcionária e eles demitiram a funcionária. No que eles demitiram a funcionária, tinha que fazer um outro plano de compra. Eu falei assim, agora que a gente vai ter funcionários mesmo. Então, assim, eu tinha feito um mapeamento de riscos, mas escalou numa velocidade e num final de semana que eu só queria comer chocolate, gente. Eu só queria que a ação, né, acabasse, entende? Então, a gente fez o mapeamento de riscos, a gente fez o planejamento preventivo, e por isso que eu estou falando para vocês que a sinergia entre as agências tem que ser muito boa. Tanto é que na campanha seguinte, eu virei para eles, eu falei assim, gente, eu recomendo fortemente que vocês contratem uma equipe de monitoramento à parte para ficar no final de semana. Ah, Soraya, mas não vai dar nada de errado. Pode dar. Já deu. Vocês viram que deu? E aí a gente teve que ficar correndo atrás do prejuízo. Então, prevenir é muito melhor do que remediar. Monitoramento contínuo. Então, tem que acompanhar as medições de interações em tempo real e durante todo o período da campanha, né, gente? Não é das 8 até as 5 da tarde. E tem que dar treinamento para a equipe. Por quê? Porque nesse momento é muito fácil a gente perder as estribeiras. A gente, quando tudo está pegando fogo, é muito fácil a gente perder a calma, é muito fácil a gente se desesperar. Então, tem momentos que você tem que puxar para você a responsabilidade, né? E olha que na época eu estava na agência como gerente de projeto, não era nem da equipe de monitoramento, eu não era nem BI. Eu tive que falar, você faz isso, você faz aquilo outro, e amarrar tudo, tá? Então, esses 4 pontos são as principais ações numa gestão de risco. E eu recomendo fortemente que, embora a gente não consiga prever tudo que pode dar de errado, a gente tente fazer um exercício de desgraça. Não tem outro nome para isso, brainstorm é um nome chique. Faça um exercício de desgraça. O que pode dar de errado? E, nesse sentido, convido vocês a usar a tecnologia a seu favor. Pega o ChatGPT, pega a versão paga do ChatGPT e alimenta. Ó, esse é o cliente, a campanha vai ser essa. O que pode dar de errado? Usa a tecnologia a seu favor. E você fala, cara, não tinha pensado nisso, mas também pode dar BO nesse sentido, tá? Então, faz super... É algo que vale a pena de a gente trabalhar e de a gente fazer, tá? Quem também a gente faz gestão de riscos, tá? Influenciadores. Influenciador. Não é olhar, gente, eu sei, isso daí é fácil que eu digo, não faço o que eu faço, tá, gente? Já aconteceu comigo e me perdoem, é isso, a gente aceita. Mas, quando você vai contratar um influenciador, o primeiro ponto que você tem que ver qual é a taxa de engajamento
não é número de influenciadores, é, mano, é um influenciador que causa. Tipo, vai, já trouxe isso em sala de aula. Gabriela Pugliese, mano, quantas vezes ela já não causou? E quantas vezes ela já não causou para marcas? Ai, mas agora ela é mãe, ela... Cara, não apaga tudo que ela fez, tá? Então, assim, você quer contratar? É sua conta e risco. Ela já fez isso daqui. Pode dar errado, tá? Ah, mas, poxa, tal, que nem eu falei para vocês. É influenciadora que fecha com marca de roupa e sai usando outra roupa porque esquece. É pessoa que já teve, por exemplo, gestão de risco, você amarrou o contrato desse influenciador do jeito certo? Não é, vou contratar, ele vai fazer um stories e 2 reels. Você passou o roteiro? Você brifou esse cara? Você deixou muito claros os do's e don'ts? Porque uma vez a gente contratou uma ex-dançarina de um grupo de pagode que resolveu que a terça-feira era o dia de gravar todas as pubs. Ela apareceu com a mesma roupa em todas as pubs. Eu queria pausar a gravação agora, mas não posso. O nosso cliente era uma fintech, que é concorrente de uma marca que é toda baseada no roxo. Filma toda a publicidade de roupa de ginástica roxa. Ah, mano, eu preciso te falar mesmo, juro por Deus. Primeiro, você está fazendo uma publi para uma fintech. Por que roupa de ginástica? Por quê? Né? E aí, o risco não foi nem para as redes sociais, foi para a marca, porque a gente teve que tretar com a influenciadora, porque ela não queria gravar de novo. Então, assim, quais são os riscos? Né? E vai para além de uma planilha de influenciadores. Então, assim, quando você está falando de influenciadores, quais são os riscos que você tem? E não é só sobre o que ele publica, o que ele fala. Ele já se envolveu em polêmica? Ele já teve fala preconceituosa? Se você é uma marca que, sei lá, é uma marca um pouco mais conservadora, vive postando fotos de biquíni, tem conta no OnlyFans, né? A Ana Luísa está perguntando, mas o conteúdo não teve que ser aprovado? Não, mas o conteúdo estava pronto e editado. É difícil a vida de quem trabalha nessa área, de verdade. Eu acho que a gente devia ganhar por insalubridade. Porque assim, o salário não paga essas coisas. Não paga. Não paga. Definitivamente não paga. A gente se diverte às vezes? Sim, mas não paga. Né? Então, 2 pontos, para além da gestão de riscos, que é esse levantamento todo, a gente tem uma política de falar, eu acho que a gente devia cobrar adicional de insalubridade. Eu acho. Ou, às vezes, colocar que nem aquele taxa de serviço de 10%. Não tem taxa de serviço, não tem o cover artístico. Eu falo, esses 10% é pela humilhação, Mariana, boa. Esses 10% é pela humilhação, né? É pela dignidade, é isso que vai comprar minha jurupinga para eu esquecer tudo que eu passei. Disaster check, gente. Disaster check. Né? É o nome muito bonito para a gente ver a bomba que a gente está levando para casa ao fechar com esse influenciador. Tá? Então, o disaster check, assim como o fit check, é uma lista de coisas que a gente tolera e que a gente não tolera de um influenciador, tá? Então, assim,
Gente, a marca tem esses valores. Os valores do influenciador, e eu não estou falando nem monetários, é o que o influenciador acredita. Bate. Ok, então vamos com ele. Ah, os valores batem, mas lá atrás, essa pessoa, né, gravou 10 vídeos com a Andressa Sudak. Mas mudou agora, mudou, não tem mais, é uma outra pessoa. Aí a gente vai para o disaster check, né? Amanda, a Sadia fez isso com a Angélica. Quando o dinheiro fala mais alto, dá. Recomendamos? Não. Né? Então, façam gestão de crise. Muito bom ponto, Mariana. Já trago isso para vocês, tá? Já trago isso para vocês. A mesma coisa de colaboradores, tá? Gestão de riscos. Aí, mas Soraya, então a gente não vai contratar determinados colaboradores? Cara, você tem que ver qual que é o padrão da empresa. Tem fit com a empresa? Principalmente se leva o cara. Você já viu o que essa pessoa publica nas redes sociais? Então, quando eu falo de colaboradores, eu não estou falando do dono, eu não estou falando do fundador, eu estou falando de um cara que é contratado para estar lá. Então, tem os valores culturais com a empresa, é uma pessoa polêmica, é uma pessoa que tem contatos polêmicos. Então, a gente tem que fazer uma gestão de risco, a gente tem que levantar todos esses pontos para ver se dá fit, né? Em campanhas. Quando você vai fechar, a sua marca tem uma campanha. O que pode dar de errado nessa campanha? Então, hoje, nós temos muitas marcas que não é que elas escolhem um influenciador errado. A própria marca fala, eu vou me posicionar desse jeito. Só que você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo. Então, quando o Burger King faz uma das melhores campanhas que eu já vi na vida, que foi a campanha do voto em branco, eles sabiam dos riscos e eles estavam falando de política. Mas eles falaram de política de uma maneira inteligente. Eu não sei se todos vocês lembram dessa campanha, mas era assim, o Burger King vai te dar um hambúrguer de graça, só que o hambúrguer vinha fechado. E a embalagem era toda em branco. Tá? Então, quando a pessoa abria o hambúrguer e ia comer, às vezes estava faltando o hambúrguer, às vezes vinha todos os ingredientes menos o pão. E aí, a ideia era, quando você vota em branco, gente, você tem que aceitar o que vem depois, cara. Não tem muito. Essa foi uma campanha super inteligente do BK. Só que nós tivemos a campanha do Halloween, que todo mundo que fosse vestido, se eu não me engano, fosse com uma vassoura ou vestido de bruxa nas unidades do BK, ia receber hambúrguer de graça. E seria lindo se não fosse a pandemia e eles estivessem promovendo uma aglomeração no meio da pandemia. Né? Então, riscos, gente. Quando você faz de vassoura no Dragon Show, exato. Então, assim, quando você faz uma campanha, quando você promove uma campanha como essa que eu acabei de falar da marca de chocolate para vocês, você tem que planejar esses riscos. Você tem que tentar, de alguma maneira, levantar tudo que pode dar de errado para que não vire uma crise. A gente sabia que o chocolate podia acabar, a gente sabia que ia ter tumulto, isso a gente tinha contemplado. Mas se uma pessoa ia para as redes sociais e depois seria demitida, isso não tinha muito como a gente prever, né? E a gente levantando todos esses riscos,
a gente, levantando todos os pontos que podem ser críticos, a gente constrói e prepara a equipe. Então, assim, ó, se alguém falar, mas por que esse chocolate acabou antes desse? Mas por que vocês não distribuíram mais chocolates? Você prepara perguntas que podem ser feitas nesse momento. Por isso que é importante um bom levantamento de riscos, para que vocês contemplem tudo na FAQ, né? E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de FAQ, tá? Então, assim, o que aconteceu? Aí eu dei como exemplo, a gente detectou uma falha técnica nos nossos servidores que pode ter impactado o acesso de alguns usuários ao nosso site. Então, imagina que o site caiu, porque ele foi hackeado, né? Aí pronto, as pessoas vão ficar com dúvidas. Então, quais são as dúvidas que podem aparecer? Quais são os riscos envolvidos? Olha, o principal risco no momento é a indisponibilidade temporária do serviço. Não houve comprometimento de dados pessoais. O que vocês estão fazendo para resolver o problema? Nossa equipe, claro, posso sim. Esse slide aqui? Imagina. O que a marca está fazendo para resolver o problema? Nossa equipe técnica já está trabalhando para restabelecer os serviços o mais rápido possível, implementamos medidas adicionais de segurança e estamos monitorando a situação em tempo real. A Enel continua sendo problemática. Para quem não sabe, a Enel é a empresa responsável, né, pelos serviços de energia em alguns estados, né? E a Enel, ela apanha bastante aqui em São Paulo por motivos de chuva e alagamento. E vira e mexe cai a luz para a gente. Então, a Enel ela já tem alguns planos de contingência que vão para além de FAQ. Ela já manda um e-mail, como vira e mexe isso acontece. Olha, sua região está sem luz e a previsão de volta é às 10 da noite. É o ideal, gente? Não. São 8 horas da manhã, meu amigo. Você está me falando que você vai voltar 10 horas da noite, você não me ajuda. Mas é melhor uma informação assim do que você não ter nada. Por isso que eu sou super a favor de a gente fazer, sim, bater as perguntas mais frequentes que podem ser feitas dentro desse cenário de risco. Sim, gente, dias. Tem dias. Tipo, minha mãe e meu pai teve uma vez que eles ficaram 2 dias sem luz, né? Quanto tempo levará para que o problema seja resolvido? Meus dados estão seguros? Como os usuários serão informados de atualizações? Então, aqui são alguns exemplos de perguntas. Essas pessoas, elas vão para as redes sociais para reclamar e se informar também. Então, uma das perguntas que eu recomendo que sempre tenha no FAQ, né, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso suporte pelo e-mail ou pelo telefone, ou pelo WhatsApp, mas deixe formas de contato para além das redes sociais, né? Então, a gente traz no FAQ as perguntas mais comuns de serem feitas. E uma que a gente adora, né? Quando a situação será oficialmente considerada resolvida, que é esse momento um pouco mais tenso, né? Aí a Isadora trouxe aqui um ponto, não foi à toa, tá, Isadora, que eu trouxe esse estudo de caso, essa FAQ, sobre vazamentos de dados. A gente vive numa toada crescente de vazamentos de dados por diferentes empresas, tá? Inclusive de fintechs. Então, aqui, ó, a Neon tem pecado bastante nas comunicações de vazamento de dados deles, fizeram um texto, estão dando Ctrl+C, Ctrl+V nas respostas,
A personalização nesse caso é válida? Senti falta, mas não sei se é aplicável. Olha, Isadora, eu vou recuperar um estudo de caso aqui que eu amo, e para mim foi um dos melhores posicionamentos, tá? Que foi o da L'Oréal em 2018. A L'Oréal, ela contratou a Valentina, que inclusive desfilou para a Victoria's Secret, e ela foi a primeira mulher trans a protagonizar uma campanha da L'Oréal. E aí, vamos lá. A L'Oréal escolheu o Dia da Mulher para fazer uma campanha da Valentina. Então, gente, a Valentina é uma mulher linda, é uma morena, dos olhos verdes, linda, 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 linda. E a campanha é exatamente assim, ela chega andando, ela senta numa cadeira, ela se ajeita assim, faz assim no cabelo e fala, tô pronta. E eles batem a foto, que eu nunca vi uma pessoa ficar tão linda numa foto 3x4, minha gente. E aí ela fala que essa é o registro do RG dela como mulher. E ela ia comemorar o primeiro Dia das Mulheres, legalmente sendo uma mulher. Campanha linda, super educada, não provocava ninguém, tal. Aí você vai para os comentários. Nos comentários. Nossa, até no Dia das Mulheres, as mulheres não têm vez. Lamentável, L'Oréal. E a L'Oréal vinha nessa resposta, Ctrl+C, Ctrl+V. Se você elogiava, a L'Oréal falou assim, ai, que bom que você gostou, é isso que a gente acredita, blá, 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 blá. Se você não gostava do posicionamento, a L'Oréal fazia assim, que pena que você pensa desse jeito, mas é o que a gente acredita, tá, tá, tá. E ela vinha no Ctrl+C, Ctrl+V. Até o momento, e eu nunca vou esquecer isso, porque eu estava em sala de aula, falando sobre esse case em tempo real, quando a crise aconteceu. Um ex-colaborador da L'Oréal escreveu o seguinte comentário: que legal que vocês agora acolhem as pessoas, porque quando eu trabalhava aí e sofria bullying por ser gay, ninguém fez nada por mim. Na hora veio o social media do nada e falou assim: fulano, sentimos muito que você tenha passado por isso. Aqui na L'Oréal, nós temos agora uma política de zero bullying. Vamos te procurar no privado para saber qual foi o departamento e o que aconteceu. Então, a L'Oréal foi a única resposta que destoou de tudo. Por quê? Eles estavam na polarização. E aí, quando você está na polarização, não adianta você tentar discutir. Quando você está na polarização, as pessoas não querem ouvir, elas não querem dialogar, elas querem falar. E se elas não querem falar, você não tem que propor o diálogo, elas não querem ouvir. Então, o Ctrl+C, Ctrl+V das respostas cabe. Mas você viu que, quando chegou um momento que foi extremamente delicado, o CM veio e não veio com uma resposta pronta. Fez sentido? Isadora? Sim, eu vou abrir o microfone, que eu acho que é mais fácil de falar. Eu tenho visto, assim, eu fui uma das pessoas impactadas pelo vazamento. E aí eu fui acompanhar os comentários e tudo mais, porque, né, para além disso, sou uma pessoa interessada no assunto também. E aí eu vi
alguns comentários ameaçando, né, processar, ameaçando a pessoa de, enfim, várias, ameaçando a empresa, né, de tomar várias medidas cabíveis, enfim, e eles mantêm o mesmo texto, assim, falando que eles mapearam esse vazamento, né, eles não usam o termo vazamento, mas que eles mapearam a situação, que eles são cientes, que eles estão tomando as providências, e sempre nesse mesmo tom. Mas aí eu sinto falta de ir um pouco além, assim, para realmente acalmar as pessoas, porque eu sinto que talvez essa postura rígida deles, assim, quadrada, esteja deixando as pessoas um pouco mais desesperadas, sabe? Eu já vi alguns influenciadores fazerem vídeos e tudo mais, falando sobre o assunto, que me deixaram mais calma do que as respostas que a empresa ofereceu, assim, os esclarecimentos. Então, eu acho que eu sinto falta disso, sabe? Só dessa transparência, assim, dessa tranquilização, porque a gente não consegue grandes esclarecimentos nesse momento, assim, é só os mesmos comentários prontos. Isadora, entendo a sua situação, tá? Mas aí eu vou te fazer uma provocação do ponto de vista profissional, tá? O ponto que a gente vai conversar agora é o ponto também de comitê de crise, tá? Se você viu influenciadores defendendo ou acalmando as pessoas sobre o vazamento de dados, eles foram contratados. Eles não foram, de livre e espontânea vontade, defender uma fintech. Não foram. Começa por aí, né? Então, a empresa já está tomando medidas cabíveis. Ponto 2. Às vezes, o jurídico orienta a gente a fazer esse tipo de resposta. Por quê, Isadora? Porque o processo vem. E se nas redes sociais eu falo, não se preocupa, vai dar tudo certo, a empresa adota essa postura, isso pode reverberar muito contra. Então, às vezes não é a postura que a gente de comunicação fala que é o ideal. Cara, se defende, vai para uma entrevista, dá uma declaração, mas assim, a gente não pode ficar falando para as pessoas se acalmem. São os dados delas, é o dinheiro delas, é muita coisa envolvida. Só que aí o jurídico fala, gente, se vocês fizerem isso, vocês vão estar testando o XPTO e a gente não pode. Exato. Exato. Criando provas contra si mesmo. Né? Tudo que você disser será e poderá e será usado contra você no tribunal. Então, numa crise, é tudo muito mais delicado do que simplesmente a questão de comunicação. E por isso que eu sempre sou a favor de a gente ter um comitê de crise. Tá? O comitê de crise é um grupo de profissionais que a gente vai entrar num consenso do que a gente pode ou não falar, como a gente pode ou não lidar, como a gente deve ou não responder, tá? E não precisa ser um mega comitê, não precisa ter 20, 30 pessoas, mas são aquelas pessoas que realmente ajudam a gente a decidir num momento de caos. Quem que eu aciono? Eu preciso acionar todo mundo? Não. Eu preciso acionar quem me ajuda a diminuir o caos, quando a crise já está formada. Então, a gente precisa, nessas situações, de um líder de crise. Perfeito, Mari, perfeito, é isso, né? PR também. É que eu acho que hoje em dia a gente aprende muito com PR para posicionamento, né? Não entendi.
Galena, você precisa de ajuda de alguma forma do link? Não entendi. Beleza. E aí, nesse comitê de crises, a gente, desculpa, voltando para o que a Mari falou, tem que estar muito em sinergia. O que acontece é que, nesses momentos de crise, a gente tem as redes sociais que potencializam tudo. Mas toda equipe de comunicação tem que estar alinhada, né? E seguir as diretrizes. Então, a gente tem o líder de crise, que ele vai tomar as decisões estratégicas, vai coordenar a equipe. A gente tem o time de comunicação, que vai redigir, publicar as mensagens oficiais, que vai acionar também a equipe de PR, porque, assim, para mim, um profissional que não pode faltar no comitê de crise é alguém de relações públicas, tá? Porque quando a crise extrapola as redes sociais, é o PR que contém e ajuda na manutenção da imagem e na recuperação da reputação. E, infelizmente, as pessoas veem PR quando tem uma crise, ou quando eles querem aparecer na TV. E o trabalho de PR é um trabalho contínuo, gente. É um contínuo. Se aparece pontual, muitas vezes não vai te salvar. Porque envolve o histórico do cliente, envolve contatos. Ajuda? Ajuda. Mas o trabalho de PR é um trabalho contido, né? Amanda, eu vejo que, assim, um dos cases que a gente trouxe para essa aula é o do Thales Gomes, da G4. Ele foi para as redes sociais, falou que Deus me livre de uma mulher CEO, e ele foi convidado a se retirar do cargo de C-Level, ele deixou de ser CEO, eles perderam importantes parceiros comerciais, se eu não me engano, o Boticário era um deles. Eles envolveram outras pessoas na polêmica, porque aí, por exemplo, a G4 tinha feito parceria com Magazine Luiza. As pessoas foram questionar a Luiza Trajano do tipo, mano, olha com quem que você se relaciona, olha com quem que você fecha parceria. Então, assim, foi uma crise numa proporção fora todas as CEOs mulheres que fizeram questão de se posicionar nas redes sociais. Foi um massacre. Não achei ruim, mas foi um massacre. E saiu das redes sociais, da rede social dele, né? Que ele foi e deu uma opinião e reverberou para fora, tá? Então é muito comum isso acontecer. Então, gente, tem que ter um líder de equipe, tem que ter um time de comunicação, né? Ó, uma crise que não foi bem gerenciada, mas que poderia ter sido de recuperação, mas que os donos abandonaram o barco, foi daquela cervejaria que teve um lote estragado e algumas pessoas morreram. Uma cervejaria no sul. Se eles tivessem feito um plano de contingenciamento, um plano de contenção, né, eles teriam conseguido. Mas eles ignoraram o fato, e aí algumas pessoas passaram mal, outras morreram, e a crise só foi piorando. Então, eles podiam ter
tirado o lote de circulação, ter feito uma mídia, ter pedido desculpa, eles poderiam ter feito qualquer coisa. Eles deixaram a vida passar e faliram, né? Não se recuperaram mais, tá? E não responderam ninguém nas redes sociais. Então, esses pontos aqui, especialista de redes sociais, TI, segurança, todos eles são importantes. Eu esqueci de colocar um aqui, mas se vocês puderem adicionar aqui de alguma forma, eu vou colocar, porque aí já fica certinho para vocês, que é o ponto de... E tão importante quanto quem que você tem que acionar para fazer a crise com quem que você pode contar do seu cliente para ser o porta-voz, para validar as mensagens. Tem que ser alguma pessoa que tem que estar muito próximo de você. Você pode ter, dentro da agência, o líder de crise, aquele que vai encabeçar, né? Mas tem que ficar de olho. A gente tem que ter alguém que a gente pode acionar da marca do cliente 24 horas por dia, tá? É isso, Carol, porque as pessoas, elas acham que crise não acontece. É péssimo, né, criticar um colega de profissão, mas eu já estive num podcast com uma colega, que é uma colega professora, que tem uma agência de influenciadores, abre aspas, ela falou isso no podcast. Eu do lado, né? Ela falou assim, gente, assim, gestão de crise, meu conselho, não esquenta. Influenciador tem tanta polêmica que daqui a pouco todo mundo esquece. Gente, ela dá um curso de gestão de crise para influenciadores. Ela tem uma agência de influenciadores. E eu só queria morrer ouvindo aquilo. De verdade. Gente, o que faz o comitê de crise? A análise rápida da situação, define a estratégia de resposta, aprova e dissemina as comunicações, faz o monitoramento do impacto das ações e revisão e aprendizado pós-crise. E esse daqui é um dos pontos mais importantes, na minha opinião. Tá? Então, eu fiz um fluxograma aqui para vocês, de como que a gente faz, né? Aconteceu a crise, a gente ativa o comitê de crise, faz a definição da estratégia de resposta, aprova a comunicação, publica e executa, monitora como que as pessoas receberam as reações, se necessário faz ajustes, encerrou a crise, faz a análise e a atualização do plano de ação. Você pode também ativar o comitê de crise, avaliar o impacto, né? Identificar os sinais de crise, continuar monitorando e vai só acompanhando. Então, tudo vai depender se você já tem uma crise ou se você tem sinais de fumaça da crise. Eu preparei esse fluxograma porque, às vezes, eu preciso me preocupar, devo me preocupar? Essa é uma pergunta constante do meu dia a dia de trabalho. Devo me preocupar?
Eu tentei, gente. Eu tentei. Eu fiz um mapeamento dos riscos, eu monitorei, eu falei o que podia dar de errado, mas eu não tinha como prever que a minha nova C-Level tinha uma conta no Privacy. Eu não tinha como prever isso. Ela não tem cara de quem tem conta no Privacy. O que eu faço? Gestão de crise. Tá? Eu tenho que cuidar da reputação dela e eu tenho que cuidar da reputação da empresa. Então, a gente vai, aí sim, para uma gestão de crise. Como que eu faço planejamento? Caos. Por quê? Porque a crise é uma coisa que a gente não consegue prever tudo, mas a gente consegue ter alguns passo a passos. Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente fica, como vocês bem falaram lá no começo da aula, identifica as questões, fica monitorando. Você monitora menções, comentários, tendências, e você vai detectando sinais de possível crise. O exemplo que eu dei agora para vocês, às vezes a crise nem é com você, mas foi um stakeholder, um parceiro. Eu usei outro exemplo que eu usei para vocês que poderia respingar na marca. O exemplo da banca digital. Respinga. Então, monitore as menções para identificar esses sinais de fumaça antes que virem um grande incêndio. Monitorou? Vai avaliando. É uma turbulência ou é realmente algo grave? Se é algo grave, quais são os possíveis impactos? Aí sim a gente vai para uma resposta. E a gente define o tom de comunicação. Como que a gente vai agir? O recomendado é sempre a gente agir com transparência e empatia. Mas o jurídico às vezes não deixa, né? Como a nossa colega trouxe. Às vezes a gente quer, a gente é imbuído de boa vontade, mas o jurídico trata a gente. E está tudo bem. Mas a gente tenta sempre trazer essa resolução da melhor maneira possível. E aí vem o ponto 4, que é resolução mesmo, tá, gente? Resposta é diferente de resolução. Resposta é, galera, estamos de olho, vamos ver o que vai acontecer. Resolução é, gente, tá, ela tem uma conta no Privacy, sim, na verdade é uma sósia, foi feito um deepfake, não é ela, tá? De qualquer maneira, a conta está sendo encerrada e a gente está levantando para saber quem fez essa conta fake dela para resolver o problema. Então, a gente vai para a resolução, seja por meio de pedido de desculpas, ajuste no serviço ou de esclarecimentos. E, gente, não é porque a crise acaba que a gente nem olha para trás. Sempre tem o pós-crise. Então, é fazer uma análise de tudo. A gente poderia ter evitado, a gente poderia... As respostas foram bem recebidas, a gente melhorou a saúde da marca nas redes sociais com o que a gente fez. Então, o que a gente pode fazer de diferente para que isso não aconteça novamente? Então, esses são os principais pontos quando vocês vão fazer um planejamento para tentar evitar uma crise, ou se vocês já tiverem na crise, o que vocês não podem deixar de fazer, tá? Para ajudar vocês ainda mais, eu trouxe um mini documento que vocês podem depois copiar e colar e colocar no documento de vocês, tá? Então, esse daqui é um checklist meu de plano de ação de crise. Eu preciso registrar o que aconteceu, eu preciso, tá? Então, meu plano de ação é esse daqui. Quando aconteceu, quem que é o responsável por esse plano? Tá bom, quais são as plataformas envolvidas para a gente resolver esse BO? A crise só aconteceu no LinkedIn? A crise só aconteceu no TikTok? O monitoramento vai ajudar a gente.
Beleza. Trouxe as informações, gerais, que são o head, né? O headline de tudo. Vou para a identificação da crise. Qual que é a crise, gente? Descreve a crise. Onde que isso começou? Em algum lugar começou. Então, da Tânia Bulhões foi uma influenciadora que foi para a Tailândia, né, e descobriu que a louça era da Turquia. Beleza. Então, a origem da crise foi na rede social TikTok, por meio da influenciadora X. Tá? Quando que a gente descobriu isso? Soraya, eu preciso colocar isso? Ajuda. Sabe por quê? Porque se o negócio começou e você só percebeu 24 horas antes, teu monitoramento está errado. Ou você não está fazendo monitoramento. Ou a sua equipe não está preparada. Então, essa informação, ela é importante para a gente entender. E quais foram os sinais de alerta que a gente percebeu? Putz, Soraya, foi um influenciador, só que esse influenciador, essa mulher, ela é seguida pela GK. Aí pronto. Acabou-se, né? Beleza. Informações gerais, identificação de crise, pá, avaliação de impacto. Tânia Bulhões fechou. Como que está a saudabilidade da marca? Qual que é a gravidade disso, gente? É uma turbulência? É mesmo uma crise? É uma crise gravíssima? É uma crise daqui a 2 meses ninguém lembra mais? E qual que foi a audiência afetada? Qual que foi o público afetado? São os consumidores? É a imagem? São os parceiros? A gente vem com a ativação do comitê de crise, e é importante a gente ter os nomes dos contatinhos, tá? E o plano de resposta. Qual que é o objetivo da resposta? É contenção? O objetivo da resposta é a gente esclarecer? Qual que é o objetivo? O tom da comunicação. Nem o Duolingo, numa crise, ficaria de buenas. Tá? Então, o tom ele tem que ser adequado à situação que você está passando. E definição das mensagens principais. Mensagem inicial. Gente, foi isso que aconteceu. Depois, se tiver uma atualização, olha, gente, houve sim um vazamento de dados, mas a gente já conseguiu contornar a situação. Olha, gente, nós descobrimos que nesse dia atualização, nós descobrimos que os dados que vazaram foram esses daqui, foram das contas entre os anos 2020 e 2022, quem abriu depois não precisa se preocupar, e o que a gente fez foi isso. E mensagem de encerramento. Oi, gente, lamentamos o ocorrido e daqui para frente seremos muito melhores para vocês. Tá? O que é combinado não é caro, tá? Isso é muito importante, porque eu tenho uma líder que foi muito... Ela me deu um toque que é muito besta, né? Mas ela falou assim, Soraya, quando você pede algo para alguém, você tem que falar quem vai fazer e quando essa pessoa tem que entregar. Porque se você falar, você pode vir fazer isso, por favor? A pessoa fala, posso. É o que eu brinco com o meu marido. Eu falo, você pode lavar a próxima louça, por favor? Só que é no tempo dele. O tempo dele, às vezes, são 2 semanas. Não me atende, né? Poder eu posso, mas é no meu tempo. É no meu jeito. Então, gente, essa tabelinha aqui salva, tá? É um checklist básico. Qual que é a ação? Quem é o responsável? Qual que é o prazo?
e se foi feito ou não. Tá? Então, assim, publicamos o comunicado? Isso é o básico. Sim. Estamos monitorando a reação das pessoas a essa publicação? Precisamos realizar ajustes? E aí você encerra oficialmente a questão. Tá? Vamos monitorar as ações? Vamos. Quais serão as ferramentas? E quais são as principais métricas que a gente vai monitorar? Tá? Cliente tem aquela questão de seguidores. Então, às vezes, eles pedem, estamos perdendo seguidores? Né? Eu gosto de monitorar, particularmente, saúde da marca. Eu gosto de verificar se a crise está estendendo para outras redes sociais. Eu gosto de ver quais são os influenciadores envolvidos, se tem influenciadores envolvidos, e como que eles estão dando suporte a isso, são do tipo conector, qual que é o tamanho desses influenciadores, né? Então, eu gosto de fazer esse monitoramento de ações e depois encerramento e avaliação pós-crise, tá? Data de encerramento da crise, análise de desempenho, o que a gente aprendeu e recomendações para o futuro, né? Amanda, é um pouco tenso, tá? Sem contratar ferramentas é bem difícil, mas eu posso te dar um plano mínimo. É o mínimo, tá? Que a gente faz. Você pegar, se as questões acontecerem vamos supor que foi um post polêmico. Tirando o LinkedIn, dá para você vir no Export Comments, exporta. Você já vai exportar uma boa amostra. Faz a saúde numa planilha. Saudabilidade na unha numa planilha. Tá? Depois, fez um comunicado, vai de Export Comments de novo e faz na unha. Né? Alguma coisa é melhor do que nada. É o que eu sempre falo. Tá? Então, às vezes, você não tem dinheiro para uma mega ultra ferramenta. Mas, né, a gente tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar vozes da nossa cabeça, né? Principalmente se a gente trabalha com dados. E aí vão algumas ferramentas que eu recomendo, tá? Nós temos algumas ferramentas básicas de dia a dia, tá, gente? Google, o Google Alerts funciona super bem. Quem trabalha com PR, aproveita o Google Alerta. Por quê? Porque você consegue colocar um termo, entre aspas, e ficar recebendo pelo Google os termos envolvidos nessas aspas. Você não precisa de nenhuma questão. Então, você configura e você fica recebendo esses alertas no seu e-mail. Google Trends, né? Essa também é uma ferramenta gratuita, gente, que ajuda muita gente. Então, se você está no meio de uma polêmica, vê se teve um pico de procura. Teve um pico de procura sobre V4, que foi a última polêmica, e esse do Google Meet, não teve, fica suave. Porque quando a polêmica é muito grande, as pessoas vão para o Google pesquisar. E as pessoas indo para o Google pesquisar, vai apontar no Google Trends. Outra ferramenta que eu gosto bastante é o Answer the Public. O Answer the Public, hoje ela é paga, ela tem uma funcionalidade gratuita, mas vamos combinar que às vezes não funciona tão bem. Mas o Answer the Public, gente, ele entrega o que as pessoas estão pesquisando no Google, no Bing, no TikTok e na Amazon.
Então, é uma boa ferramenta para quem quer produzir conteúdo, para quem gosta de ficar informado, e para trazer, às vezes, temas quentes para os seus clientes, tá? Uma boa ferramenta de monitoramento dá conta de muita coisa. Então, Stiling é uma ferramenta boa de monitoramento, a YouScan eu tenho gostado bastante, tá? E nós temos... Desculpa, gente, minha filha está dançando em frente ao ventilador, está cercando a Beyoncé. E, então, a YouScan dá conta de muita coisa. Mas nós temos ferramentas que são específicas para mapear comportamento de influenciador. Então, se vocês vão trabalhar com contratação de influenciador, ou se vocês trabalham muito diretamente com influenciador, eu indico a Hype, Auditor, a Favicon e também a Tagger, que a Sprout comprou, mas eu não sei se ela já foi renomeada, enfim. Essas três eu anotei aqui no chat, e eu recomendo muito que vocês trabalhem no paralelo, porque ela é muito boa. Se Stiling e a YouScan trazem muita coisa de monitoramento, a Tagger, ela está... Isso, Zé, é muito bom você entrar com essas parcerias, tá? E essas ferramentas, elas olham para influenciador. Então, por exemplo, via Tagger, eu consigo saber se aquele influenciador... o Stiling e a YouScan, eles podem me trazer taxa de engajamento do influenciador, tamanho do influenciador, se ele ultimamente está envolvido em polêmica. Mas essas ferramentas que eu coloquei aqui, principalmente a Hype Auditor e a Tagger, elas trazem se eles já trabalharam com concorrentes, por exemplo. Mostra, às vezes a agência de influenciadores vem com 1.000 influenciadores, né? Só que você quer alguém que seja realmente bom no TikTok. A Tagger te mostra onde cada um deles, qual que é a rede social mais indicada para você trabalhar com aquele influenciador, tá? A AlsoLasked, ela é bacana também, tá? E a Rafa está aqui, que não me deixa mentir, você também pode usar a Tagger para fazer um comparativo com a marca que você trabalha. Então, é uma ferramenta que vale a pena, se você tem dinheiro para isso, se você tem budget para isso, vale a pena, tá? Ainda assim, gente, planilhas dão muito certo, tá? Então, preencham planilhas e guardem esses históricos, seja no Excel, seja no Google Sheet. O Excel, eu brinco que quem trabalha com monitoramento é o nosso melhor amigo. E você pode fazer dashboards depois. Pega essas planilhas e joga no Looker Studio, deixa bem visual, ou no Power BI, para o seu cliente, o seu gestor, né? E aqui, por exemplo, é um exemplo de planilha de disaster check, tá? Então, aqui tem o nome da campanha, os nomes que a gente está avaliando, né? Link do perfil. Aí a gente tem baixo índice de seguidores autênticos. Isso é importante, né? Por quê? Porque, cara, às vezes o influenciador vem super inchado pra gente, inchado mesmo, do tipo 2 milhões de seguidores, e não desmerecendo, mas são desses 2 milhões, 500 mil são russos, 500 mil são árabes, e os outros 500 mil são tudo comprado, né? Então, não ajuda a gente. A gente avalia isso, avalia também via Stiling e Google, por exemplo, se já cometeu algum crime. Alô, Luan,
se cometeu algum crime, ou se tem, né, algum histórico muito polêmico, como Gabriela Pugliese, coloca aqui, né? E aí você vai para outras ferramentas e vê. Soraya, eu preciso entrar na Tagger para ver se fez trabalho com concorrente? Não. Você pode fazer um bom Google, né, e encontrar isso, tá? Mas talvez o Google não te dê algum ponto do tipo, cara, fez trabalho com fulano de tal há um ano. Então, é importante. E aqui vocês podem também colocar questões que são importantes para o seu dia a dia de cliente. Então, assim, esse cliente em específico, ele não gosta de... Ele é um cliente que é mais família. Ele não gosta de conteúdo hipersexualizado, né? Então, superexposição do corpo, falas, conteúdos, ou, no caso de cantores, músicas de cunho sexual. Eles cercam, né? E, às vezes, ele até não tem conteúdo hipersexualizado, mas ele tem fit com o objetivo da campanha, ou fit com a marca, e eu trago aqui. Então, veja que é uma planilha, pode ser preenchido na unha, mas que ajuda a gente a ter visibilidade, né? Então, ó, vocês pediram para avaliar esse influenciador e a gente acha que ele não vai funcionar para aquilo que vocês querem trazer, né? Por fim, mas não menos importante, gente, eu dei um checklist para vocês fazerem um bom relatório de crise, tá? Então, a crise aconteceu, né? E eu acabei de ver um erro aqui, mas tudo bem, né, gente? Porque faz parte, né? A gente, às vezes, né? É isso. Eu acabei de ver aqui, mas isso é quando você usa, né? Como e quando começou, acontece. Quando e como começou, quais foram os perfis que iniciaram as conversas, existe influenciador? Quais foram os movimentos sociais envolvidos? Como aconteceu a repercussão? Qual o grau de sentimento negativo? É importante que o acompanhamento da crise seja diário? Quais são as entregas de todos os envolvidos? Qual que é a orientação para a tomada de decisão? Qual que é a entrega final de aprendizado? A gente tem que voltar a esse assunto e acompanhar para ver o que deu? Então, todo relatório, bom relatório de crise, tem todas essas informações que estão bem em sintonia com aquele planejamento de ação que eu trouxe para vocês. Gente, hoje eu não terminei muito mais tarde, eu terminei com 1 minuto. Eu achei que ia dar tempo para a gente bater um super papo, mas não. Mas eu espero que esse mini curso, que foi uma imersão assim muito rápida, se vocês forem pensar, né? Porque foram praticamente 3 horas e meia de aula, né? Agora queremos um completo. Gente, vai ser sempre um prazer conversar com vocês. E eu vou fazer... Posso fazer um momento jabá? Eu vou fazer um mini momento jabá. Eu não sou dessas coisas, eu não sou de fazer isso. Mas, agora em março, eu vou lançar minha mentoria de carreira para mulheres, homens. Não se sintam diminuídos em momento algum. Mas é que eu fui uma mulher que eu tive que me espelhar no meu pai para ser um profissional. Eu não quero isso para as mulheres, de verdade. Eu não quero. Eu quero que as mulheres se espelhem em mulheres. Tá? Então, vou criar uma mentoria online super focada em ajudar vocês a construir a carreira de vocês, para onde vocês querem ir, tá? Então, vou lançar agora em março, quem quiser, e os preços vão ser muito acessíveis, e vai ter bolsa para pessoas de diversidade,
e pessoas com problemas socioeconômicos, então eu pensei nisso também. Então, parte das vagas é para uma questão... Vai ter cota, sim, vai. Vou lançar um curso também, porque eu amo, não tirem sarro de mim, mas o curso chama História, que é um curso de storytelling com uso de IA. Eu gosto dessas coisas de trocadilho, gente. Né? Então, eu acho que é um curso bem bacana, e vai ser um curso personalizado, não vai ser gravado, vai ser online, vai ser mais profundo. Então, vou ajudar em dicas de conteúdo para vocês. E, por fim, um dos cursos que eu estou mais esperando lançar, que está no forninho há 5 anos, que é o Think Forward, que é um curso não apenas de monitoramento, mas é um curso de pensamento estratégico a partir de dados, olhando para o futuro. Então, a gente vai falar sobre psicologia do consumidor, a gente vai falar sobre dados, a gente vai falar sobre como que a gente faz um bom estudo de tendências, né? O Soraya gente, a minha newsletter. Me sigam nas redes, eu estou com projeto de newsletter rodando, podcast, então vocês me encontram por aí, tá? Me sigam nas redes sociais, e assim que for lançado, eu encaminho para vocês também no Sonar. Prometo que não vou usar o grupo para ficar fazendo autopromoção. Vou só falar, gente, ó, o curso está aí, vem quem quer, tá? Mas vocês que são ex-alunos têm desconto. E aí eu passo para vocês o desconto dos cursos. Beleza? Eu fico com vergonha, gente. Eu não sou influenciadora digital. Enfim. Mas eu estou cansada de infoprodutores de verdade, assim. Espero que vocês tenham gostado depois desse momento jabá. O que eu vou pedir a partir de agora, tá, gente? Não se desconectem. Seria muito bacana se a gente pudesse bater aquela fotinha de final de curso. Por favor, deixem seus depoimentos para a gente melhorar, propor novos cursos, novas pegadas. Depois eu vou deixar uma enquete com disponibilidades de dias e horários para a gente fazer esse encontro e vocês validarem o planejamento, o projeto de vocês para esse curso, tá? No mais, por favor, contem comigo. Às vezes eu não sou tão rápida nas respostas, mas é porque minha vida está realmente um caos. Mas foi o mais honesto possível dentro das condições. Obrigada, viu, gente? Obrigada de verdade. Se vocês puderem abrir para a gente bater a fotinho, né? Exatamente o que eu ia pedir. Mas antes de eu... E quando a galera vai abrindo, na verdade, deixa eu também fazer um recadinho bem rápido. Eu quero agradecer por todo mundo estar aqui. Cara, a gente está próximo de carnaval. Eu sei que é uma semana complicada para muita gente. Eu tô cheio de reporte para entregar e sair do carnaval. Para chegar na sexta-feira e sextar. Então, assim, quero agradecer porque eu sei que esse é um período muito complicado para a gente. E o fato de você estar aqui para querer aprender e estar dentro da comunidade do Sonar, isso, assim, para mim é de muito valor. Então, assim, em nome do Sonar, eu quero agradecer a todo mundo que tem participado, que se inscreveu, porque a gente sabe que isso era uma demanda que tinha há bastante tempo dentro da comunidade e a gente finalmente conseguiu realizar. Também quero dizer que a gente está preparando outras coisas, tá? Então, inclusive, a gente teve até reunião essa semana agora sobre alguns projetos que a gente já está tirando do papel para poder apresentar para vocês. E também queria falar o seguinte, Soraya, eu peguei os participantes de todos os dias, né, juntei quem entrou, quem saiu, né, quem ficou até o final, para a gente poder depois enviar para vocês o certificado, tá? E compartilhar os links quando o material estiver disponível e para a gente continuar trocando essa ideia, como a Soraya falou. Então, no nome do Sonar, quero agradecer por tudo isso e quero dizer o seguinte, gente. Começou o nosso 2025, cara. Finalmente nós saímos
tiramos o nosso curso e está acontecendo. Então, muito obrigado a todos. E vamos tirar nossa fotinha, porque eu quero registrar esse momento, porque ele é icônico na história da nossa comunidade. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Estou muito feliz que vocês tenham curtido e estou muito feliz pela oportunidade. Estou muito animada. Vamos lá, gente. Fotinho, por favor. Abram. Fazer esse sinal, pelo menos, é de uma facção boa. Meu pai amado, que medo. Vamos lá, gente. Já? 1, 2, 3 e já. 2, 3, já, valendo. Foi. Foi sim, gente. Muito, muito obrigada. E, por favor, vamos nos falar, não sumam. Um ótimo carnaval, juízo na medida do possível para vocês, tá? E espero revê-los em breve. Um grande Obrigada, gente. Bom feriado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, Soraya. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada, obrigada. Sol. Tchau, tchau.